Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar algumas considerações sobre anestésicos locais, parte 2. Os anestésicos locais são chamados bases fracas, são substâncias que têm uma peculiaridade de se ionizarem em ambientes com pH baixo. Cada substância dessa possui o seu chamado pKa. O pKa é o pH em que essa substância vai se encontrar metade ionizada e metade não ionizada. É importante que a ionização seja evitada na hora da administração dessa substância, uma vez que, se ela se apresentar muito ionizada, ela vai ter um tempo de início de ação muito prolongado. Outro fator importante é que elas, em geral, são lipossolúveis e, por isso, têm dificuldade para serem mantidas em diluição nas ampolas, nos frascos, e por isso a indústria farmacêutica associa ao anestésico local um radical de hidrocarboneto, produzindo cloridrato de lidocaína, cloridrato de bupivacaína, os diversos cloridratos. Com essa associação, eles se tornam hidrossolúveis para serem mantidos em solução. Porém, isso faz com que haja uma queda do pH e essa substância fica mais ionizada, recebe um hidrogênio a mais, como representados nessas duas formas aqui. Temos um exemplo de uma substância que é éster e a outra que é do grupo amida, e assim cada uma delas apresentando a forma ionizada e a forma não ionizada. Quando ocorre essa, entre aspas, acidificação para mantê-las hidrossolúveis e conseguir manter em solução, isso faz com que haja uma maior dificuldade na absorção. Ao serem administrados, elas sofrem ação de tampões orgânicos que fazem com que haja o retorno da substância ao seu estado lipossolúvel original e assim facilitando a absorção. Então, recuperando as informações, as ampolas e frascos de anestésico local são mantidos através da produção industrial na forma de cloridrato, que transforma o anestésico local, que é lipossolúvel, em uma substância hidrossolúvel para que ela seja mantida em solução nesses frascos e ampolas. Ao administrarmos essa substância, ela não conseguiria ultrapassar as membranas devido à sua hidrossolubilidade. Elas necessitam então passar pelo tamponamento, pela conjugação e a reação com substâncias chamadas tampões, que voltam essa estrutura à sua forma lipossolúvel. Tornando-se lipossolúvel, elas podem então atravessar a membrana plasmática e no lado interno da célula, encontrando um pH um pouco reduzido, elas vão então se ionizar. Se ionizando, elas vão ter a capacidade de se ligar aos receptores próprios dos canais de sódio. Portanto, temos a lipossolubilidade representando uma importância no início da ação dos anestésicos locais, já que eles necessitam atravessar membranas e apenas na forma mais lipossolúvel possível elas vão conseguir isso com uma velocidade maior. Porém, para que sejam úteis e consigam atuar da forma que atuam, elas precisam retornar à sua forma ionizada. Isso acontece devido ao pH reduzido no citoplasma. E após a ionização, elas se tornam então capazes de se conjugar aos seus sítios de atuação. Outras informações importantes em relação aos anestésicos locais é a possibilidade de atuação, como foi mencionada anteriormente, em canais de sódio diferentes, segundo isoformas que são apresentadas em diferentes tecidos, como neurônios ou músculos, sejam eles cardíacos ou esqueléticos. Dependendo da isoforma, o determinado anestésico local pode ter uma ação mais ou menos intensa. Também a possibilidade de atuação em outros tipos de canais, como foi dito, canal de sódio, canal de potássio, onde a atuação de anestésico local em doses muito elevadas pode levar a comprometimento hemodinâmico importante, com
a diminuição da força contrátil, a apresentação de arritmia, entre outros. A presença também de alguns anestésicos com a apresentação em forma de isômeros, como é demonstrado nesse diapositivo aqui. A isomeria é o estudo da diferença de apresentação espacial de substâncias que têm a mesma forma química. A fórmula química de uma substância é igual, porém a sua apresentação espacial é diferente. Isso pode ser através dos isômeros constitucionais ou dos chamados estereoisômeros, que são os isômeros ópticos, que podem ser manifestos em diversas formas. A forma mais comum de apresentação de isômeros entre os anestésicos locais são os enantiômeros, que são as chamadas imagens especulares. São misturas em que a fórmula espacial de um determinado anestésico local se apresentam em imagem especular. Isso vai fazer com que, quando submetido a um tratamento com um feixe de luz, esse feixe de luz seja desviado para a direita ou para a esquerda, gerando então a informação de que ali existe uma mistura de enantiômeros ópticos que desviam a luz. E segundo os estudos, as formas que são chamadas as destroformas, destrobupivacaína, por exemplo, é uma forma de apresentação que tem uma afinidade muito mais intensa e uma chance de gerar efeitos adversos muito mais importantes do que a forma levógera daquela substância. Por isso, a produção da levobupivacaína na tentativa de diminuir a toxicidade apresentada por doses elevadas da mistura racêmica, ou mistura de enantiômeros, da bupivacaína in natura. Então, a levobupivacaína é a apresentação exclusivamente da forma levógera da bupivacaína, diminuindo, então, os riscos que podem ser maiores quando da adição da forma destrógera do componente. Isso levou à formulação também da ropivacaína, que é um constituinte derivado assim como a bupivacaína, eles dois são derivados da mepivacaína através de substituição de radicais, e a ropivacaína foi produzida já diretamente apenas numa forma de componente levógero, tentando reduzir assim a possibilidade de intoxicação ou de efeitos colaterais pela ação tóxica em tecidos nervosos e principalmente em tecidos cardíacos. Em relação à farmacodinâmica, ou seja, o que esse anestésico local vai fazer no organismo, alguns conceitos são de extrema importância. Temos a latência, a duração de efeito, a potência, uma coisa importante também, o bloqueio diferencial e a toxicidade possível com alguns anestésicos locais, principalmente com doses elevadas. A latência, que é o tempo entre a administração e o início do efeito, é determinado principalmente pela associação de lipossolubilidade e pKa. Como foi dito, o pKa ele determina o grau de ionização da substância. Se o pKa está muito longe do pH fisiológico, isso vai gerar uma ionização aumentada, enquanto a lipossolubilidade vai gerar facilidade de ultrapassagem através das membranas para o início da ação do anestésico local. Lembrar sempre que o anestésico local é uma base fraca e se ioniza em pH inferior. Como o pH fisiológico é em torno de 7,4, quanto maior for o pKa, mais distante vai ser do pH fisiológico e maior vai ser o grau de ionização. A duração do efeito do anestésico local está envolvido com a ligação proteica. Quanto mais forte for essa ligação proteica, maior o tempo de atuação nos canais de sódio. O peso molecular também é importante, quanto maior o peso molecular, e a solubilidade
maior vai ser a duração do efeito do anestésico local. Em relação à utilização prática do anestésico local, a concentração do anestésico local utilizado para a obtenção da anestesia também vai ser fundamental e vai estar diretamente relacionada ao tempo, à duração do efeito do anestésico local, porém, a concentração não é um fator intrínseco do anestésico local. Portanto, entre os fatores intrínsecos, temos principalmente a ligação proteica como o fator determinante da duração do efeito. Também a associação com adjuntos, como por exemplo vasoconstritores, principalmente a adrenalina, utilizada com o objetivo de reduzir a retirada do anestésico local da sua região de ação, vai fazer com que haja uma maior duração do anestésico local. A potência do anestésico local está diretamente relacionada também à lipossolubilidade. Quanto maior a lipossolubilidade, maior a potência do anestésico local. O bloqueio diferencial está relacionado a fatores como tamanho e mielinização da fibra. Como foi visto anteriormente, a utilização de anestésico local para obtenção de anestesia do neuroeixo vai marcar de maneira, às vezes, bastante clara a diferenciação entre o bloqueio sensitivo, motor e autonômico, principalmente na anestesia peridural, onde há uma maior dificuldade de chegada do anestésico local às fibras nervosas da medula e das fibras no espaço subaracnoide. O bloqueio diferencial ele vai acabar sendo um pouco mais intenso do que na raquianestesia, onde o fato de se banhar os nervos com anestésico local de uma maneira mais direta acaba causando um bloqueio mais intenso nos três tipos de inervação. Mas o bloqueio diferencial na anestesia peridural fica muito mais marcado, uma vez que o bloqueio sensitivo ele acaba sendo mais intenso do que o bloqueio motor, de uma maneira mais diferenciada do que na raquianestesia. O outro aspecto mencionado é a toxicidade, que vai também estar diretamente relacionado tanto à lipossolubilidade quanto à ligação proteica. Ou seja, a toxicidade ela vai estar relacionada com a potência do anestésico, que é diretamente relacionado à lipossolubilidade, é a duração da sua ligação às proteínas, onde ele vai causar o efeito bom e o efeito ruim. Também a ligação proteica na circulação, que é feita através da ligação predominantemente com as proteínas alfa-1, glicoproteína, faz com que haja uma maior duração daquele anestésico local na circulação. Portanto, isso vai levar a um tempo maior de risco de toxicidade ao paciente. Esse diapositivo traz três formas de representação da importância do pH e do pKa no grau de ionização e no grau de mudança de latência de um anestésico local para o outro. Então, vemos na primeira tabela, à esquerda, a diferença de resposta, de reação dos agentes de acordo com a sua característica físico-química em relação a pH e pKa. As substâncias mais ácidas, elas normalmente vão se ionizar em ambientes mais alcalinos. Vê-se, então, que há uma perspectiva de que no pKa igual ao pH, vai haver uma igualdade de proporção de droga ionizada e droga não ionizada, tanto na situação do ácido fraco como na base fraca. Em relação ao ácido fraco, quando o pH se encontra 1 grau acima do pKa do ácido fraco, ele começa a aumentar a sua ionização e com um nível apenas, uma unidade apenas de pH acima do pKa, cerca de 91% dessa substância ácido fraca já vai estar ionizada. 2 pontos ou 2 unidades de pH acima do pKa dessa substância ácido fraca vai levar a uma ionização
de cerca de 90% dessa substância. Do outro lado, quando começa a se reduzir esse pH, então quando o pH se encontra uma unidade abaixo do pK, essa ionização se reduz bastante, apresentando cerca de 9% apenas da substância ionizada, e quando o pH é 2 unidades abaixo do pK da substância ácido fraca, vai haver um grau de ionização muito pequeno, de cerca de 1%. As substâncias classificadas como bases fracas vão ter comportamento inverso. À medida que há uma elevação do pH em relação ao valor de pK dessa substância, começa a reduzir a sua ionização. Uma unidade de pH acima do valor de pK de uma substância base fraca vai levar a uma ionização muito pequena, cerca de 9%. E quando você tem um pH que é 2 unidades acima do valor do pK, a ionização ainda se reduz, fica em torno de 1%. Por outro lado, substâncias bases fracas em ambiente ácido, com pH reduzido, vão se ionizar mais intensamente, e com o pH uma unidade abaixo do pK da substância base fraca, vai haver uma ionização de cerca de 91%. 2 unidades de pH abaixo do valor de pK, vai haver uma ionização muito intensa, cerca de 99% da substância vai ser ionizada. A importância disso é que quanto mais ionizada a substância, mais difícil é a sua passagem pelas membranas, fazendo com que haja um aumento da latência, o aumento do tempo de resposta à ação desse agente, no nosso caso, agente anestésico local. Na figura central, vemos um gráfico onde os 4 anestésicos locais representados, eles vão apresentar uma diferença de intensidade de ionização de acordo com o seu pK, quando presentes em pH fisiológico. A lidocaína, que tem um pK mais baixo, mais próximo do pH fisiológico, vai ter um grau de ionização menor, e a bupivacaína vai ter um grau de ionização maior, já que seu pK é superior ao pK da lidocaína. E na tabela à direita, isso é representado de maneira mais prática, mostrando o grau de ionização segundo o pK, levando à alteração na latência. Portanto, substâncias como a mepivacaína e lidocaína, que têm um pK mais reduzido, quando presentes ou administradas no pH fisiológico de 7,4, vão ter uma latência mais curta que a bupivacaína, por exemplo, que tendo um pK mais elevado, vai ter um grau de ionização maior nesse mesmo pH, fazendo com que a latência fique então estendida. Aqui essa tabela mostra para nós a importância da lipossolubilidade na potência do anestésico local. Mostramos aqui a procaína tendo um padrão de referência 1, para comparação com a potência dos outros anestésicos, tendo uma lipossolubilidade em torno de 100. E drogas como a bupivacaína e a etidocaína, que tem uma potência 8 vezes maior, tem também uma lipossolubilidade extremamente mais elevada. E, portanto, há uma relação diretamente proporcional entre lipossolubilidade e potência do anestésico local. Além das características físico-químicas dos anestésicos locais, alguns outros fatos, algumas outras situações são importantes na atuação e na resposta da ação do anestésico local. Entre elas temos a dose, que vai ser importante tanto para se alcançar o sucesso, a efetividade da ação desse anestésico local, vai ser também diretamente relacionada à duração do efeito. Quanto maior a dose, maior a duração do efeito. Também vai ser relacionada à latência. Enquanto a dose aumentada aumenta a duração, ela encurta a latência, já que são mais moléculas atingindo as membranas e tendo uma atuação de diferença de concentração, gradiente de concentração favorável à sua passagem para os sítios de ação. Portanto, a dose vai ser importante na medida que apenas a dose efetiva adequada vai ser capaz de atingir o seu sucesso, o objetivo da utilização do mesmo,
vai ser importante na duração, já que aumentando a dose aumenta-se a duração do efeito do anestésico local, vai encurtar a latência pelo mecanismo de ação de massas, onde o gradiente de concentração aumentado vai favorecer a passagem dessas substâncias através de membranas, e também a dose é importante em relação ao bloqueio diferencial. O bloqueio diferencial é relacionado à sensibilidade diferencial de alguns neurônios, onde aqueles que são mais sensíveis vão ser anestesiados em concentrações, ou seja, com doses menores, e aquelas mais resistentes vão necessitar de doses e concentrações maiores no seu sítio de ação. Portanto, doses maiores vão tender a diminuir a resposta diferencial entre as células, entre os neurônios, e assim o tipo de bloqueio alcançado. Os aditivos também são importantes. Substâncias adicionadas ao anestésico local são capazes de alterar de maneira bastante importante, às vezes, a resposta à sua ação. Utilizamos com frequência vasoconstritor, principalmente a adrenalina, com o objetivo de diminuir a vasodilatação provocada pelos anestésicos. Sabemos que os anestésicos, praticamente todos os anestésicos locais, com exceção da ropivacaína e da cocaína, eles produzem vasodilatação, e essa vasodilatação ela atua de maneira a aumentar a absorção sistêmica daquele anestésico local administrado num determinado tecido. Isso faz com que haja um encurtamento do seu tempo de ação, ao mesmo tempo que, se essa absorção for muito intensa, vai haver também, dependendo da dose e do tipo de bloqueio empregado, um risco aumentado de toxicidade sistêmica. Portanto, a utilização de vasoconstritores atua tanto aumentando o tempo de duração do efeito anestésico local, como também reduzindo a concentração sistêmica que já é gerada pela absorção desse anestésico para a corrente sanguínea. Em alguns tipos de bloqueios, como por exemplo bloqueio de plexo braquial e anestesia peridural, a utilização da adrenalina também serve como marcador de punções inadvertidas em vasos sanguíneos, uma vez que, utilizando a adrenalina na sua composição como anestésico local, vamos ter em poucos segundos alteração de frequência cardíaca e da pressão arterial quando a administração inadvertida intravascular ocorrer. Por isso, muitas vezes, percebemos que, ao executar uma anestesia peridural, quando utilizamos a dose teste, que em geral é feita com cerca de 2, 3 ml de lidocaína, numa concentração de 1,5% a 2%, associado à adrenalina, vamos ter, em caso de administração intravascular, essa elevação de mais de 10 batimentos por minuto em cerca de 20 a 30 segundos. Isso é uma situação bastante importante e deve ser observada durante a execução desses bloqueios. A utilização de opioide aumenta o efeito analgésico e prolonga a analgesia também nos pacientes, principalmente quando da utilização de técnicas de neuroeixo, fazendo com que haja uma melhor qualidade de analgesia. A utilização de clonidina também tem esse efeito, porém às custas de aumento da vasodilatação e muitas vezes levando à hipotensão e bradicardia importante. Alguns autores defendem a utilização de bicarbonato como meio de reduzir a acidez ou elevar o pH da mistura e fazer com que haja uma maior proporção de substância não ionizada para reduzir a sua latência. Isso deve ser feito com muito cuidado, porque bicarbonato associado a anestésicos locais pode levar à precipitação, que pode ser também bastante prejudicial. Existe também a atuação, a produção mais recente do preparo lipossomal, que é um preparo de anestésico local com a capacidade de liberação por tempo prolongado, muitas vezes utilizado em situações de dor crônica, oncológica e entre outros. A temperatura
também é um fator que pode alterar, principalmente a latência da anestesia local ou das anestesias regionais, uma vez que ela vai produzir uma maior velocidade de absorção do anestésico local e passagem transmembrana. Pacientes grávidas também apresentam maior sensibilidade ao anestésico local. Isso faz com que, devido à ação principalmente da progesterona, doses menores sejam capazes, ou concentrações menores, sejam capazes de surtir o mesmo efeito. Também na paciente grávida, há um menor volume de líquido cefalorraquidiano, que faz com que doses administradas no neuroeixo consigam apresentar uma dispersão mais acentuada e, por isso, normalmente em pacientes grávidas, principalmente no termo, há uma indicação de se reduzir a dose de anestésicos locais, tanto no espaço peridural quanto no subaracnoide. Há também a situação de redução de proteínas, principalmente as proteínas alfa-1 glicoproteína ácida, que são as proteínas de preferencial ligação às substâncias alcalinas básicas, como os anestésicos locais, e essa redução faz com que haja uma redução da ligação proteica, fazendo com que ocorra um maior risco de intoxicação, já que ocorre um aumento da fração livre do anestésico local. Portanto, em procedimentos anestésicos regionais, como peridural, bloqueio de plexo braquial e outros, doses bloqueios intercostais, as doses devem ser administradas de forma lenta e bem calculada, uma vez que a redução das proteínas vai fazer com que haja uma maior fração de droga livre, podendo aumentar o risco dessa intoxicação, o risco de intoxicação pelo anestésico local, como foi dito. Em relação à adrenalina, é importante frisar que concentrações de adrenalina tão baixas como 1 para 800 mil já é suficiente para causar um grau de vasoconstrição capaz de aumentar o tempo de duração da anestesia produzida pelo anestésico local. Alguns praticantes ou estudantes, ainda sem experiência no cálculo da dose da adrenalina, ficam se perguntando quanto que tem de adrenalina naquela diluição e, por isso, esse quadro, visando simplificar o entendimento de quanto de adrenalina que temos naquela diluição mais conhecida, mais praticada, de 1 para 200 mil, que é o que se apresenta mais frequentemente nos frascos que já vem com essa adrenalina da farmácia, do laboratório industrial, e assim temos como calcular isso de maneira bastante simplificada. Em farmacologia, quando dizemos, por exemplo, 1%, significa que temos 1 grama em 100 ml. Quando dizemos que é 5%, seria 5 gramas em 100 ml. No caso da adrenalina 1 para 200 mil, temos 1 grama para 200 mil ml, que seria a diluição caso tivéssemos um volume tão grande. Mas a diluição 1 para 200 mil representa que seria 1 grama para 200 mil ml. Transformando 1 grama em 1000 miligramas ou em 1 milhão de microgramas e cortando aqui os zeros na divisão de micrograma por ml, vamos conseguir facilmente chegar ao resultado de 5 microgramas por ml, que é o que compõe essa concentração que ou preparamos manualmente ou que já vem de maneira industrializada, preparada pelo laboratório. Lembrar sempre que o anestésico local, quando ele é utilizado sem o vasoconstritor, ou quando ele é utilizado sem vasoconstritor e adicionamos manualmente a adrenalina na diluição feita por nós mesmos, temos uma pequena vantagem, uma vez que a adrenalina, quando ela vem do laboratório já diluída no anestésico local, ela é normalmente mantida com uma substância conservadora chamada metabisulfito,
A metabisulfito transforma essa solução em uma solução um pouco mais ácida, diminuindo então a capacidade de fusão, já que vai aumentar o grau de ionização. E quando nós produzimos essa diluição, pegamos lá a lidocaína ou a bupivacaína sem vasoconstritor, ou seja, sem o metabisulfito, e pegamos a amporinha de adrenalina, que vem sem conservante, e fazemos a diluição própria, então estamos produzindo uma diluição sem o metabisulfito, que vai ser desnecessário, já que vai ser feita a diluição para utilização na hora. Então, isso é um recurso bastante interessante. E lembrar também que o metabisulfito que vem de fábrica, vem da indústria, ele tem algum grau de risco de lesão neuronal. Portanto, muito cuidado na execução de anestesias peridurais, onde uma punção inadvertida de dura mater pode levar à contaminação do líquor com o metabisulfito, que de alguma forma pode trazer algum perigo. Já falamos anteriormente sobre o cloridrato, que é o radical associado ao anestésico local para transformá-lo de uma substância lipofílica em uma substância hidrofílica e assim ser possível de se manter o anestésico local em frascos e ampolas diluídos. Falamos da importância da ligação proteica, pacientes que têm hepatopatias importantes, com diminuição da produção de proteínas, e pacientes gestantes podem ter diminuição da proteína de ligação aos anestésicos locais, que é a alfa-1-glicoproteína ácida, que tem, como foi dito, é a principal proteína de ligação a bases fracas, fazendo com que haja uma maior fração de substância livre, aumentando o risco de intoxicação. Agora também é de importância, vamos falar do sítio de administração. Muitas vezes se fala que a dose de um anestésico local máxima segura é de tantos miligramas por quilo de peso. Isso é uma definição um pouco complexa, uma vez que o anestésico local ele vai ter uma absorção diferencial de acordo com o local onde ele é administrado. Temos, por exemplo, a administração de técnicas intrapleurais ou intercostais como sendo as técnicas de maior absorção sistêmica. Aquele anestésico ele vai passar muito rapidamente para a circulação sanguínea e essas técnicas devem ser seguidas de uma atenção especial pelo risco de intoxicação sistêmica, com a possibilidade de alterações cardiovasculares importantes e até antes disso, alterações neurológicas com possibilidade de excitações de sistema nervoso central, convulsão e até coma. Então, de maneira a se considerar a velocidade de absorção sistêmica do anestésico local, as técnicas regionais que têm maior velocidade de absorção são o bloqueio intrapleural e o bloqueio intercostal, seguidos pela anestesia peridural caudal, pela anestesia peridural, pela técnica de bloqueio de plexo braquial, os bloqueios ciático e femoral, a anestesia raquidiana e o bloqueio subcutâneo. Então, é muito importante que se considere a técnica que foi utilizada na estimativa do risco de intoxicação e do cálculo da dose a ser administrada a esse paciente. Também há uma importância grande na primeira passagem pulmonar do anestésico local, onde ele sofre o metabolismo de primeira passagem. Ocorre uma redução de alguns anestésicos locais muito intensa por essa metabolização pulmonar. E isso faz com que aqueles pacientes com shunt intracardíaco direita e esquerda, há o risco de maior quantidade de anestésico não metabolizado, por não terem passado pelo pulmão, e assim aumentar a concentração dessas substâncias na corrente sanguínea. A metabolização, como foi dito, ela é diferente de acordo com o grupo de anestésico local estudado. Os ésteres são metabolizados na corrente sanguínea pela pseudocolinesterase, e aqueles pacientes que apresentam pseudocolinesterase atípica ou alguma deficiência que leve à redução da produção da pseudocolinesterase, eles podem ter uma maior chance de intoxicação, porém,
em geral, os ésteres são os que apresentam menor risco de intoxicação devido a essa metabolização extremamente rápida que acontece na circulação sanguínea. Por outro lado, a metabolização dos ésteres, em geral, leva à produção de ácido paraminobenzoico, que é uma substância extremamente alergênica e, por isso, os ésteres são os anestésicos locais mais relacionados a fenômenos de anafilaxia. Uma exceção entre os anestésicos do grupo dos ésteres é a cocaína, que, embora seja considerado um éster, ele tem a metabolização hepática. Por outro lado, as têm metabolização acentuada hepática e depende do sistema citocromo P450, e esse sistema citocromo P450, em alguns pacientes com a utilização de beta-bloqueador, principalmente propanolol, pode ter redução do fluxo sanguíneo hepático com redução da capacidade metabólica dos anestésicos locais, assim como pacientes em uso de antagonistas H2, como a cimetidina, por exemplo, podem ter redução da atividade enzimática por inibição enzimática produzida por essa substância, também levando ao aumento da concentração circulante do anestésico local tipo amida. Mas, em geral, o anestésico local tipo amida não apresenta metabolização a produtos alergênicos. Quando ocorre relato de alergia a anestésico local do tipo amida, na maioria das vezes está relacionado à substância utilizada como conservante do anestésico local tipo amida, que é o metilparabeno, que tem uma estrutura química semelhante ao ácido paraminobenzoico e assim pode, em alguns pacientes, produzir também a reação alérgica. Alguns anestésicos locais também têm capacidade de serem metabolizados a otoluidina e essa metabolização pode levar à formação de meta-hemoglobinemia. Isso ocorre principalmente com a prilocaína, que em doses elevadas, cerca de 8 mg por quilo de peso, ou alguns autores citam doses acima de 400 mg de prilocaína, isso pode levar à formação de meta-hemoglobinemia, fazendo com que haja apresentação de cianose, necessidade de condutas de aumento do fornecimento de oxigênio a esses pacientes. A benzocaína e a lidocaína, eventualmente, também podem produzir meta-hemoglobinemia, mas há menos relatos relacionados. Em relação à toxicidade, ela pode ser classificada em local ou sistêmica. A toxicidade local, na maioria das vezes produzida pela presença do metabisulfito, pode causar, então, a irritação do neurônio, levando a sintomas transitórios ou permanentes. Ocorre também a possibilidade de acúmulo, como foi relatado nas décadas de 80 e 90, onde, através da utilização da raquianestesia contínua com microcatéteres e o uso de lidocaína a 5%, numa concentração bastante elevada, poderia, em tese, devido à baixa velocidade de administração, pelo calibre muito reduzido do microcatéter, o acúmulo daquele anestésico local em alta concentração num ponto só, devido ao fluxo de administração lento, haveria menos dispersão e essa pouca dispersão manteria esse anestésico local mais concentrado no seu local de chegada e com a possibilidade de levar a lesões, e isso foi considerado a causa de um número bastante grande de lesões neuronais com produção de síndrome de caldequina e várias condições indesejáveis que foram a causa da suspensão da utilização por muitos anos dos microcatéteres e da lidocaína hiperbárica, 5%, na utilização da anestesia raquidiana. Essas técnicas têm sido retornadas por alguns autores nos últimos anos, mas ainda é um assunto bastante controverso.
Uma outra possibilidade de lesão neuronal periférica é o posicionamento do paciente, muitas vezes colocado em posição de litotomia forçada, que com o relaxamento provocado pela anestesia poderia facilitar o estiramento de estruturas nervosas. A toxicidade sistêmica corre por administração inadvertida intravascular ou pela absorção maciça do anestésico a partir do local de injeção, principalmente naquelas técnicas regionais mencionadas, onde a absorção se dá numa velocidade muito maior, como nos bloqueios intercostais, no bloqueio intrapleural e outros. A fisiopatologia ocorre devido à atuação dos anestésicos locais nos canais de sódio, mas também nos canais de potássio, cálcio e nos receptores beta. A apresentação da toxicidade sistêmica se inicia com fenômenos nervosos, né, a nível do sistema nervoso central, onde o paciente inicialmente começa a sentir algum grau de formigamento perilabial, um gosto metálico, muitas vezes apresenta vertigem, tontura, pode culminar com agravamento, levando até a situações de convulsões e coma. Primariamente, na maioria das vezes, ocorre a manifestação a nível do sistema nervoso central, e se a concentração sistêmica continua aumentando, pode haver também comprometimento cardiovascular com a redução da pressão arterial, pelo comprometimento da força de contração miocárdica, e também, muitas vezes, pelo aparecimento de arritmias malignas. Muitos pacientes podem evoluir, muitos relatos de pacientes que evoluíram no passado com fibrilação ventricular de alta dificuldade de ressuscitação cardiorrespiratória, devido principalmente à utilização de bupivacaína como o anestésico local, já que ele tem uma ligação proteica extremamente intensa, e isso faz com que haja uma maior dificuldade no retorno da função cardiorrespiratória do paciente. E também a toxicidade por fenômenos alérgicos, como foi dito, muito mais frequente nos relatos de utilização dos anestésicos do tipo éster, devido à metabolização ao ácido paraminobenzoico, mas também a possibilidade da reação alérgica com os anestésicos locais do tipo amida, principalmente quando da associação do metilparabeno, que é a sua substância utilizada como conservante. Entre os fatores predisponentes ao surgimento da toxemia, temos o tipo de anestésico, aqueles que apresentam maior potência, apresentando assim maior lipossolubilidade, maior ligação proteica, pela maior afinidade pelos canais de sódio. Eles podem apresentar, caso em concentração sanguínea aumentada, uma maior facilidade de surgimento de fenômenos de toxicidade, com comprometimento tanto a nível de sistema nervoso central como a nível cardiovascular. Pacientes que apresentam acidose têm uma menor ligação proteica, um deslocamento da fração ligada à proteína para tornar-se, então, maior fração de substância livre, aumentando também a chance de toxicidade, além de, em presença de acidose, aquelas moléculas de anestésico local que entram na célula acabam encontrando um ambiente mais acidótico e assim tornando-se mais ionizada, e dessa forma apresentando maior dificuldade para retornarem ao extracelular e serem eliminadas, mantendo assim a ação tanto benéfica, tanto a ação desejada, quanto eventualmente no surgimento de ações indesejadas, de efeitos indesejados, também uma maior duração desses efeitos. E lembrar sempre que o sistema nervoso central, por ter uma velocidade de disparo de potencial de ação maior, apresenta mais facilidade de ligação das moléculas de anestésico local ao canal iônico de sódio, e assim, no caso de concentrações elevadas, é o primeiro setor a ser afetado pelo efeito tóxico da alta concentração.
enquanto o aparelho cardiovascular apresenta uma frequência de disparo de potencial de ação um pouco menor e pela ação, como foi dito, pelo efeito uso dependente do anestésico local, que necessita da abertura do canal para que ele entre no canal e atue dentro do canal, no seu lado interno, em relação à membrana celular, no lado intracelular do canal, ele se liga ali com mais facilidade no sistema nervoso central do que no aparelho cardiovascular. E assim, a nível cardíaco, em geral, há necessidade de concentrações maiores na corrente sanguínea de anestésico local para os efeitos indesejáveis se instalarem. Porém, em alguns casos, dependendo tanto das condições homeostáticas, pH, entre outras situações, há a possibilidade de surgimento tanto de efeitos de toxicidade sistêmico a nível de sistema nervoso central e cardiovascular simultaneamente, ou a possibilidade eventual também de surgimento já do comprometimento a nível cardíaco e a nível vascular periférico também. Outro fator importante como foi mencionado anteriormente, a estereoisomeria. Os anestésicos que têm a característica físico-química de apresentarem os isômeros ópticos dos destroisômeros, né, os isômeros destrógenos, eles têm mais facilidade de se instalar, de se ligar às células miocárdicas e assim gerar efeitos adversos. Indivíduos que apresentam também massa muscular reduzida podem apresentar mais facilidade de intoxicação, já que a massa muscular, o tecido muscular, funciona como um reservatório para os anestésicos locais absorvidos e que entram na circulação sistêmica, funcionando como uma válvula de escape, evitando assim, tendo um efeito protetor em relação aos efeitos tóxicos. E naqueles pacientes que apresentam redução da massa muscular, então, essa região de depósito, essa região que funciona como reservatório, estando reduzido, então há uma maior facilidade de instalação de concentrações mais elevadas de anestésico local, facilitando a instalação dos efeitos colaterais oriundos da toxicidade por alta concentração. Em relação, como foi dito também, aos tipos de bloqueios, aqueles bloqueios que utilizam na técnica de execução regiões onde há muita vascularização, absorção aumentada, ou anestésicos em grande quantidade ou em concentrações elevadas, também vão apresentar uma maior facilidade de instalação de toxicidade. E as comorbidades, pacientes com disfunção orgânica, em acidose, como foi falado, com doença hepática evoluindo com hipoproteinemia, idade avançada, são todas situações que levam a uma redução do limiar de intoxicação pelos anestésicos locais, facilitando assim o surgimento de complicações. O aumento, então, da concentração sanguínea do anestésico local vai fazer com que haja uma aproximação do limiar de intoxicação e essa intoxicação sistêmica se inicia geralmente, mas não sempre, pelo comprometimento do aparelho do sistema nervoso central. As queixas iniciais são parestesia perioral, sabor metálico na boca, sensação de zumbido, vertigem, alucinações. Isso se deve inicialmente pelo bloqueio de vias inibitórias corticais, que provocam liberação de vias excitatórias subcorticais, podendo chegar até ao surgimento de convulsões a nível de início a partir do sistema límbico, principalmente nas amígdalas. Com o agravamento e a elevação da concentração sanguínea, há também a possibilidade de bloqueio das vias excitatórias e o paciente entrar em coma. A continuação dessa elevação pode levar à parada respiratória e
se isso não é corrigido, a parada cardíaca em assistolia, em fibrilação ventricular, acaba sendo o final do episódio. Essa parada cardíaca no paciente por intoxicação por anestésico local, principalmente quando foi utilizado anestésico local de grande duração, principalmente se for a bupivacaína, é de extrema dificuldade de retorno, é muito demorada a recuperação desse paciente e o insucesso é um risco bastante elevado. Lembrar sempre que, em geral, a parada cardíaca, o comprometimento cardiovascular mais grave, surge com concentrações, em geral, de cerca de 4 vezes ou mais aquela concentração necessária para o comprometimento do sistema nervoso central. Mas existem episódios em que o comprometimento cardiovascular é concomitante ou até já antecede qualquer outra manifestação. O tratamento da intoxicação por anestésico local vai depender da gravidade do quadro que se instala. Indivíduos que apresentam sinais menores muitas vezes se recuperam apenas com observação e medidas de suporte, mas eventualmente pacientes que apresentam comprometimento do sistema nervoso central, principalmente que apresentam convulsões, devem ser tratados de forma enérgica, com administração de oxigênio, evitar que esses pacientes entrem em acidose metabólica e ou respiratória, que, como vimos, pode aumentar a liberação do anestésico local, da sua ligação proteica na circulação e aumentar a fração livre, aumentando a chance de agravamento da situação, além de, através da ionização do anestésico local intracelular em tecidos acidóticos, provocar esse aprisionamento iônico e fazer com que haja maior dificuldade de eliminação desses anestésicos locais. Portanto, oxigenar, tratar eventuais fenômenos centrais excitatórios, ou com midazolam, preferencialmente, ou em algumas situações, aqueles pacientes que não apresentam comprometimento hemodinâmico importante podem receber pequenas doses de propofol e tentando contornar essas situações de fenômenos excitatórios. Na impossibilidade de se contornar essa situação dos fenômenos excitatórios, pode-se entrar com agentes bloqueadores neuromusculares, principalmente do tipo despolarizante, que permitem a intubação oral desse paciente de uma forma mais rápida, lembrando sempre que a intubação com a succinilcolina facilita a ventilação e oxigenação, mas não interrompe a excitação do sistema nervoso central. Portanto, há que se manter esse paciente bem ventilado, oxigenado, mas com atenção para a recuperação e a eliminação desse agente anestésico local. Pacientes em coma devem ter a sua via aérea protegida e também manter uma ventilação e oxigenação adequada, sempre impedir que esses pacientes entrem em acidose. O comprometimento cardiovascular também deve ser tratado energicamente, manter o fluxo sanguíneo aquecido para evitar acidose, manter a oxigenação e, uma vez iniciando esse quadro mais grave, seja a nível do sistema nervoso central ou a nível cardiovascular, a terapia definitiva é a utilização da emulsão lipídica 20%, como veremos no diapositivo posterior. No atendimento a um paciente com intoxicação por anestésico local, a chamada por ajuda é o ponto inicial, é o ponto de partida, como em qualquer outra situação de emergência, como orientado pelos diversos ramos dos suportes avançados da vida. Sempre que se encontrar numa situação em que se suspeita de intoxicação por anestésico local, devemos chamar por ajuda, atentar para uma ventilação e oxigenação de qualidade, avaliar os preceitos do suporte avançado da vida em cardiologia, observando sinais de pulso, pressão arterial, ventilação, etc. E os pacientes que apresentam sinais excitatórios, então entrar com ou midazolam, em geral é o mais seguro, ou naquelas situações em que o paciente apresenta estabilidade cardiovascular, pode ser utilizado propofol em doses menores,
até que se controle as convulsões, que, se não controladas, podem ser tratadas, como foi dito, com a succinilcolina, que vai permitir a intubação para a manutenção de uma oxigenação e ventilação adequada. Sempre evitar a acidose nesses pacientes, como foi dito. E nesses pacientes que iniciam ou apresentam sinais de premonição de que vão evoluir com um quadro desfavorável, iniciar de maneira precoce a emulsão lipídica. Emulsão lipídica a 20% na dose de 1,5 ml por quilo de peso em 1 minuto, observando se há recuperação ou não do quadro neurológico e ou cardiovascular. Se não houver recuperação, essa dose pode ser repetida e depois manter-se a infusão de 0,25 ml por quilo por minuto, fazendo avaliações frequentes desses pacientes. Sempre tentar manter a estabilidade cardiovascular e monitorizar esse paciente depois da recuperação por até 12 horas. Pacientes que apresentam convulsões, pacientes que apresentam parada cardiorrespiratória devem ser monitorizados de maneira prolongada, com bastante atenção. Evitar sempre nesses pacientes, independente do quadro que se instala, anestésico local, mesmo a lidocaína, que é indicada em outras situações para tratamento de fibrilação ventricular recorrente, deve ser evitado aqui, a vasopressina. O bloqueador do canal de cálcio e o beta-bloqueador devem ser evitados também, já que eles vão servir de fatores que vão se somar à ação deletéria do anestésico local nos diversos receptores e canais onde o anestésico local age. Portanto, evitar bloqueador de canal de cálcio, beta-bloqueador, vasopressina e anestésico local. Se houver recorrência, como foi dito, então pode ser repetida uma segunda dose de emulsão lipídica a 20%, 1,5 ml por quilo de peso em até 1 minuto, e depois manter a infusão de 0,25 ml por quilo por minuto. Avaliações frequentes, sempre mantendo esse paciente com a boa oxigenação e ventilação. E lembrar, esses pacientes eles não necessitam da dose comum utilizada na parada cardiorrespiratória de epinefrina. A dose de epinefrina aqui deve ser entre 10 e 100 microgramas em bolos ou em doses de até 1 micrograma por quilo de peso, ou seja, 10 a 100 microgramas de bolos. Alguns autores sugerem dose de até 1 micrograma por quilo de peso. Esses pacientes, então, eles são considerados pacientes de alto risco. A remissão deve ser seguida de monitorização e encaminhar esse paciente para monitorização e observação em centro de terapia intensiva. Terminamos aqui a segunda parte do vídeo sobre anestésicos locais. Muito obrigado pela companhia e se gostaram, por favor, compartilhem e deem o seu like.